Fala, estudantes, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre racionalização de denominadores. Eu quero adiantar uma coisinha. No início do vídeo eu resolvo dois exemplos simples sobre racionalização de denominadores, são os mais usados. No meio ali eu trago um exemplo um pouco mais mediano. E no final eu resolvo dois exercícios que exigem um pouco mais, tá? Seria desafio para quem está começando. Você usa a ideia de conjugado. Espera-se algo mais nesses dois exercícios, tá bom? Muita atenção nos dois últimos. Vamos pro vídeo? É bem simples, ó. Racionalização de denominadores é um processo, né? É um método que a gente usa para não deixar a raiz na parte de baixo do denominador. Tá? Lembrando que na fração o número de cima chama numerador e a parte de baixo chama denominador. A racionalização é justamente retirar esse número de baixo, retirar a raiz da parte de baixo. É um número irracional que está ali, então a gente vai transformar em um número racional na parte de baixo, tá bom? Exemplo, 6 sobre raiz de 2 nunca vai estar assim na resposta final de um exercício. Você resolveu todo um processo, né? Resolveu um probleminha lá e chegou nessa resposta final. Não estará assim nas alternativas, caso seja um exercício de alternativa, né? Vai estar assim, ó, 3 raiz de 2. E é como chegar nisso que a gente vai aprender na aula de hoje. 1 sobre raiz de 7 não estará assim nas alternativas. A resposta final, né, formal e matemática, vai estar raiz de 7 sobre 7. Vamos entender como faz essa transformação, que é bem simples. O truque que a gente vai usar para fazer essa transformação é bem simples, ó. Observa o número que aparece embaixo, né? Raiz de 2. É exatamente esse número que você vai usar na multiplicação, na sua fração equivalente. Então você vai lá, multiplica por raiz de 2 na parte de cima e também na parte de baixo, a sua fração. O primeiro exemplo eu vou fazer completo, tá bom? Então vamos lá, ó. Na parte de cima vai ficar 6 vezes raiz de 2. E na parte de baixo fica raiz de 2 vezes raiz de 2. Vocês já vão entender o que vai acontecer. Bom, propriedade de raiz. Raiz de 2 vezes raiz de 2 eu posso jogar dentro de uma raiz só, vai ficar raiz de 4. Então isso aqui fica 6 raiz de 2 na parte de cima. E embaixo fica raiz de 4, que é 2. Pronto. Olha o que aconteceu. Você conseguiu eliminar a raiz da parte de baixo. E ainda, nesse caso aqui, eu consigo simplificar, né? Dá para simplificar por 2 por 2. Resposta final, 3 raiz de 2 sobre 1. Esse sobre 1 nem precisa aparecer. Então a resposta final é apenas 3 raiz de 2. Beleza? Vamos lá, vamos entender o que foi feito aqui, ó. Sempre que você multiplica por uma raiz idêntica à anterior, eu estou multiplicando por raiz de 2 vezes raiz de 2, o resultado, pessoal, sempre volta no 2, ó. Porque vai ficar raiz de 4, que é 2. Sempre vai dar aquele númerozinho que está dentro da raiz. Por isso que a gente usa essa estratégia. Multiplique pela raiz que está embaixo, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da fração. Muita atenção nesse ponto. Beleza? Eu vou fazer vários exemplos e aí você vai entender o que está acontecendo. Mas a ideia é essa, ó. Quando você usa a raiz que está embaixo na multiplicação, toda a parte de baixo vai sumir. Porque acontece exatamente isso e você, inclusive, pode ir direto para a resposta final, depois que pegar a prática. Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo, a gente tem 5 sobre raiz de 5. Lembrando que você resolveu todo um processo, resolveu um probleminha lá e essa é a sua resposta final. Não é assim que você vai finalizar o exercício. Você vai continuar e racionalizar esse denominador. Então, no item B, a gente vai multiplicar por raiz de 5 em cima e embaixo na fração. Fazendo isso, toda a parte de baixo vai ficar sem raiz. Em cima, eu tenho 5 sobre raiz de 5 sobre... Agora ali, ó, a gente pode inclusive fazer direto. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Vou colocar aqui, ó.
que é 5. Então a gente fica 5 raiz de 5 sobre 5. Legal, que dá para simplificar por 5 aqui. Resposta final, raiz de 5. Olha só. Então, se você tem um exercício que a resposta final ficou 5 dividido por raiz de 5, na verdade, nas alternativas vai estar escrito como raiz de 5. Aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo para você ver o que acontece quando o 1 vai em cima. Olha que legal. Então eu vou multiplicar por raiz de 7 em cima e embaixo. A parte de baixo será eliminada. Então a gente tem 1 vezes raiz de 7 sobre raiz de 49, que é 7, volta sempre no 7. Na parte de cima fica raiz de 7 sobre 7. Beleza? Não é assim que aparece na resposta final, é assim, raiz de 7 sobre 7. Tudo bem? Então esse pequeno truque, esse processo é a tal da racionalização de denominadores. Você dá um jeito de retirar a raiz da parte de baixo. Esse exemplo eu vou bem devagar nele para você poder entender. Agora mudou, a gente tem uma raiz cúbica do número 4, eu não sei quanto é, um número com vírgula, infinito, irracional, a gente vai retirar esse número da parte de baixo e transformar ele em um número inteiro na parte de baixo, um número natural ali, vamos ver. Bom, ó, cuidado, o primeiro passo é assim, você teria que, como é raiz cúbica, você vai ter que multiplicar mais de uma vez. Você vai multiplicar por raiz cúbica de 4, aí vai pegar o resultado e depois fazer novamente. Mas tem um jeito mais rápido, que simplifica, que encurta o processo. Ó. Presta atenção. Você vai multiplicar em cima e embaixo. Isso serve para qualquer raiz, não é só para raiz cúbica, tá? Pela raiz cúbica de 4 ao quadrado. Olha só, olha o que foi alterado do item anterior. Então, se eu tenho uma raiz cúbica, eu vou multiplicar por ela. Só que lá dentro vai acrescentar um 2, ó, um expoente aqui no 4. Sempre uma unidade a menos. Se fosse raiz quinta de 4, você iria multiplicar por raiz quinta de 4 elevado a 4. Observa, ó, o 2 é 3 menos 1. Sempre uma unidade a menos. E aí vai dar certinho, perceba por quê. Então na parte de cima a gente tem 5 raiz cúbica de 4 ao quadrado. Acabou, não tem mais o que fazer na parte de cima. E embaixo vai ficar bem legal, ó. Propriedade de raiz, eu posso jogar isso para dentro de uma raiz só. Ficaria raiz cúbica, né, ela tem o mesmo índice, de 4 vezes 4 ao quadrado. Olha por que a gente usa uma unidade a menos. Vocês vão entender agora. 5 raiz cúbica de 4 ao quadrado. E agora vem o truque, ó. Lá dentro da raiz vai ficar um 4 ao cubo, propriedade de potência, né? Repete a base e soma os expoentes. E aí nós podemos cortar. Essa raiz soma é uma propriedade de raiz. Vamos lá, vamos continuar aqui embaixo, ó. Lá na parte de cima, 5 raiz cúbica. Se eu quiser fazer 4 ao quadrado, 16, ok. Sobre 4 e acabou. Esta é a resposta final, a gente conseguiu eliminar a parte de baixo, tá? Tirar a raiz da parte de baixo. Beleza? Gente, ó, prestem atenção. Se aqui fosse um 6, você iria multiplicar por raiz sexta de 4 à quinta. É aí que está o processo, ó. Sempre uma unidade a menos, tá bom? Tranquilo? Fez esse processo certinho, não tem erro. Você vai conseguir eliminar qualquer raiz da parte de baixo. Não importa se é quadrada, se é cúbica. Se for cúbica, vai ter esse processo a mais, né? Esse detalhe a mais. Como fazer a racionalização onde tem uma soma embaixo? E agora? O processo ele é bem simples, ó. A gente vai multiplicar. Ele é extenso, porém não é difícil de entender. A gente vai multiplicar por algo que chama conjugado. O que é isso? É você pegar a parte de baixo e trocar o sinal do meio,
tá? Resumidamente é isso. Você vai trocar apenas o sinal da segunda parcela. Chama conjugado. Então eu vou multiplicar por a parte de cima por 2 menos raiz de 5. A gente vai multiplicar, isso chama conjugado, tá? Você troca o sinal da parte do meio ali. Resumidamente, multiplica por 2 menos a raiz de 5. E aí você faz as multiplicações, né, todo o processo normal. Beleza? Vamos ver o que vai ficar, olha que interessante. Na hora de fazer essa multiplicação, eu vou usar a distributiva. 3 vezes 2 e depois 3 vezes menos raiz de 5. Então a gente fica com 6 menos 3 raiz de 5. Não posso subtrair esse 3, tá? Ele está multiplicando raiz de 5. Agora a parte de baixo vai ficar uma expressão um pouco maior. Vamos lá, vamos fazer a distributiva. Primeiro com o 2. 2 vezes 2, 2 vezes menos raiz de 5. Então a gente vai ficar com 4 menos 2 raiz de 5. Agora eu vou fazer a distributiva do raiz de 5. Raiz de 5 vezes 2, raiz de 5 vezes raiz de 5. Então a gente fica com mais 2 raiz de 5, que é raiz de 5 vezes 2. E agora ali eu fico com raiz de 5 vezes raiz de 5. É menos, né, a raiz de 25. Vamos arrumar aqui a nossa fração. Olha o que aconteceu na parte de baixo. Eu multipliquei raiz de 5 vezes raiz de 5, isso vai dar raiz de 25, mas com menos, menos. O interessante aqui é que coisas serão canceladas, ó. Menos 2 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5 se cancela. Raiz de 25 a gente consegue extrair. Continuando. Então na parte de cima já não tenho o que fazer. 6 menos 3 raiz de 5 sobre 4 menos 5. 4 menos 5 é menos 1. Então ficaria 6 menos 3 raiz de 5 sobre menos 1. Algumas pessoas fariam essa distributiva do sinal, essa simplificação do sinal, né? Mais do número de cima com menos do número de baixo. A resposta final seria essa, ó. Menos 6 mais 3 raiz de 5. Dá para continuar isso daqui colocando o 3 em evidência, mas nós iremos para aqui, ó. Tá bom? Foi feita a regra de sinal daquele menos 1. Para que esse processo fique claro na sua cabeça de como que eu racionalizo usando o conjugado, eu vou fazer esse exemplo que ele é um pouco mais completo. Então vamos lá, ó. Primeiro, eu vou multiplicar pelo conjugado aqui, eu tenho uma soma embaixo, né? Então eu vou pegar a parte da segunda parcela e trocar o sinal. O 3 vai continuar positivo, só a parte dos 5 raiz de 3 que a gente troca o sinal. Então vai ficar assim, multiplica por, em cima, por 3 mais 5 raiz de 3. E embaixo a mesma coisa, eu vou multiplicar por 3 mais 5 raiz de 3. Certo? Aqui tem um parênteses. Vamos colocar os resultados então. Fazendo a distributiva do 2, bem simples. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10 raiz de 3. Esta vai ser a parte de cima. A parte de baixo, que vai gerar um pouquinho mais de trabalho para a gente, vamos ver, ó. Fazendo a distributiva do 3, então. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Então eu vou ter 9 mais 15 raiz de 3. Agora eu vou fazer a distributiva do menos 5 raiz de 3, vai multiplicar aqui. E depois vai multiplicar os 5 raiz de 3. Olha o que vai aparecer. Menos 5 raiz de 3 vezes 3 vai dar menos 15 raiz de 3. E a hora que eu faço menos 5 raiz de 3 vezes mais 5 raiz de 3, a gente obtém esse resultado aqui, ó. Menos 25 raiz de 9, certo? Eu vou explicar o porquê. Vamos ver aqui embaixo, ó. Menos 5 raiz de 3. A hora que eu multiplico isso por 5 raiz de 3 positivo,
É bem fácil, né? Eu vou multiplicar os números inteiros aqui. 5 vezes 5, 25, então fica menos 25. Raiz de 3 com raiz de 3 vai dar raiz de 9. E a gente vai poder calcular essa raiz depois. É por isso que esse processo funciona. Olha o que vai acontecer na parte de baixo. Atenção. Então a gente vai lá e vai fazer, ó. Na parte de cima, só repetir. 6 mais 10 raiz de 3. Na parte de baixo, vai ficar 9. 15 raiz de 3 com menos 15 raiz de 3 cancela. Então ali eu vou ter 25 vezes 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto, estamos acabando, ó. 6 mais 10 raiz de 3 sobre 9 menos 75. Certo? Então ficou bem tranquilo. Agora é só fazer a conta de menos embaixo e finalizou o cálculo. 6 mais 10 raiz de 3 sobre menos 66. Certo? Daria para simplificar por 2, todos esses três números aí que são pares, mas aqui já está bom, ó. Nós conseguimos tirar a raiz da parte de baixo, tá? Isso é uma racionalização de denominadores, um exemplo um pouco mais avançado, tá bom? Usando conjugado. Bom, espero que tenham gostado do nosso vídeo sobre racionalização de denominadores. Foi bem interessante, muita atenção nos dois itens do final do vídeo, tá? Se possível, volte lá, dê uma olhada novamente, né? Pause, vê com calma, que eles são mais desafiadores, beleza? Até mais e até a próxima aula.